A paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui para mais uma vez estar comentando a nossa revista, que neste trimestre está falando sobre família, um projeto de Deus. Graças a Deus, estamos felizes por estarmos nesses 3 meses com esse projeto. Já estamos aí quase 100 inscritos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você de Magé, Guapi, Itaboraí, São Gonçalo, Tanguá e outros colegas, amigos que têm se inscrito no nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Estamos aqui, que Deus vem estar abençoando a sua vida. E vamos falar sobre família, uma obra em permanente construção. Vamos estudar nesse domingo. E a família é uma construção permanente que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Então, um dos pontos aqui fala sobre a construção de um bom relacionamento familiar, leva tempo e precisa de uma semeadura diária. Todos nós somos eternos aprendizes em matéria de família. Então, a construção ela leva tempo e precisa de uma semeadura diária. Então, a família é uma obra em processo. Casamento não vem pronto, se constrói. Casamento não é sorte em loteria, mas uma construção diária. Marido não vem pronto, você faz. Você tem um marido, você faz. Esposa não vem pronta, você faz. Você tem a esposa do que faz, O seu cônjuge vai ser o espelho que você é, como que você se relaciona ou trata, Então, aqui está falando sobre o seu comportamento, o meu comportamento, o comportamento de cada um de nós, que deve ser de respeito, de carinho pela esposa, Então, cada um de nós devemos fazer a nossa parte para depois casar, Então, que venhamos fazer a nossa parte. Aqui um dos pontos da nossa revista fala que os que foi construído junto é mais sólido e difícil de desconstrução. Casamento não se vende na loja, na esquina, nem shopping. Ao casarmos, não esgotamos e não chegamos no fim do processo. Depois virão os filhos. Depois eles se casam, juntam-se genros, noras, pessoas vindas de outro ambiente, ou seja, a família vai se aumentando, com os filhos, com os netos, com os bisnetos, nora, e assim vai aumentando a família. E assim vem novas experiências, Então, precisamos ter cuidado com as pequenas pedras, porque as pedras grandes nós vimos de longe, mas as pequenininhas, elas podem nos derrubar. No começo do casamento, não sabe quase nada, Então, aprendemos no dia a dia. Seu casamento, não que você gostaria de ser, de que fosse, Verifique se ele está sendo edificado no fundamento certo. Se não estiver, reconstrua seu relacionamento sobre os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Se o seu casamento não está indo como você queria que fosse, reconstrua sobre o fundamento do Senhor Jesus Cristo. Como se fosse uma construção de cimento, tijolo, quando se acha que concluiu, precisamos aumentar os compartimentos, trocar a parede em algum lugar, enfim, A reforma de uma casa, ela nunca termina, estamos sempre, precisamos pintar, precisamos fazer alguma coisa na casa, assim é o casamento. Não existe casamento perfeito, porque somos imperfeitos, Cada um de nós somos imperfeitos, os cônjuges não são perfeitos, mas nós também devemos fazer o exame de cada um de nós, que também não somos perfeitos. Então, quando falamos em casamento, lembramos da personalidade dos cônjuges, do temperamento, da volubilidade e da maturidade. Então, cada um de nós tem um temperamento, uma personalidade, e isso tem que ser visto e tem que ser aprendermos a viver com cada um, para a vida venha
a ser duradouro. O casamento é duradouro. Para tudo na vida tem um preço. Quem não quer pagar, desista, né? Então, para se começar um casamento, tem que saber que você tem um preço a ser pago. Toda casa sem alicerce ou edificada na areia não tem como subsistir, né? Então, uma casa que não tem alicerce, ela vai cair. Quando, né, nós vamos que uma casa, as pessoas às vezes querem ver as construções, né, quer ver o quarto bonito, a sala, mas ela começou com muito suor lá no seu alicerce, e isso às vezes as pessoas não vê. Então, muitas pessoas edificam seus casamentos com mentiras, grosserias, na irresponsabilidade, da infidelidade, e isso não tem como dar certo. O segundo ponto aqui fala que o casamento não pode ser experimental. Precisamos conscientizar que o casamento é definitivo ou até que a morte nos separe, né? O casamento não pode ser descartável. Precisamos ser capazes de nos erguer diante das falhas, de um erro, ou consertar o que não saiu a contexto. Já pensou começar tudo de novo? Não jogue fora aquilo que você construiu com muito sacrifício. Com 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado, olhar para trás e saber que realizou, mas perdeu tudo pela insensatez e pelo desgaste. Então, devemos saber que nosso casamento não é descartável. E casamento não é volúvel, né? Precisamos encarar o problema de cada dia. Não podemos destruir um castelo por causa de uma goteira de madeira quebrada, né? Precisamos renunciar e até embaixo, muitas vezes, de lágrimas, né? Então, o casamento não pode ser por conveniência, né? Ou seja, uma vez que um satisfeito o seu desejo, a sua vontade, o outro você não se importa. Mas se não for bom para os dois lados, esqueça, né? O casamento, nenhum dos cônjuges pode ser individualista, né? Nós não podemos ser individualistas. Ponto 3 fala que casamento é um aprendizado constante. E o que atrapalha no casamento é uma cultura machista, né? É prejudicial. Nós não podemos achar que nós mandamos, nós somos soberanos, devemos evitar ser ignorantes. E a cultura feminista, né, que hoje, né, nós já falamos sobre isso aqui, também está prejudicando muito no casamento. Então nós vemos que nós devemos aprender a aceitar o seu cônjuge e amar a si mesmo, né? Então, nós devemos nos amar, devemos amar nossa esposa. Ninguém se casa sozinho. Conclusão, né, da nossa revista diz que ninguém consegue uma vida matrimonial se não for construída a dois. Precisamos abrir mão dos nossos caprichos em benefício da família. Mais cedo ou mais tarde, os ventos virão. O segredo está na base, nos alicerces e no fundamento. Tem um louvor de um hino antigo que diz que numa casa, né, não se vê as colunas. As colunas ficam dentro da parede, né? Em cada um de nós temos que ser coluna no nosso lar, né? Nós somos coluna através da oração. Temos que ter o alicerce e fundamentado na palavra de Deus. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, a sua família. Que Deus venha estar abençoando o seu lar, em nome de Jesus. Amém.